Olá, amigos do canal e família, muito bom ter a sua companhia, podermos nos encontrarmos para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Estudamos semanalmente aqui a palavra do nosso Deus através da temática do Guia da Escola Sabatina. Você é parte desse ministério, você que está chegando agora, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos fazer esse ministério crescer e abençoar mais vidas. Para isso, deixe a curtida no vídeo, seu like aí, seu comentário e compartilhe também essas mensagens com as pessoas com as quais você tem contato. E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse trimestre, nós estamos estudando a temática alusões, imagens, símbolos, para compreender mais as profecias bíblicas, como essa simbologia é usada na compreensão das profecias bíblicas. E aqui nós estamos na lição número 4, As Nações, parte 1. Serão duas lições, a lição 4 e a lição 5, trabalhando essa temática. Nessa 4 aqui, nós vamos estudar as nações e Israel como povo de Deus e os propósitos que Deus tinha para esse povo como uma nação. Já na lição número 5, nós vamos trabalhar mais a questão profética propriamente dita. Nós vamos para o livro de Daniel, as profecias de Daniel 2, Daniel 7, e assim nós vamos entendendo melhor. Nós gostaríamos que você participasse ativamente desse estudo. Diga de onde você está nos assistindo aí, se você nos assiste aqui do Brasil, de um outro país, da África, ou mesmo da América, da Europa. Um abraço a todos vocês, sejam muito bem-vindos a este canal. A lição número 4, como eu disse, trabalha as nações, parte 1, e apresenta aqui o verso para memorizar, que encontra-se em Daniel, capítulo 7, o verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso aqui é no final, né? É o reino nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que vocês gostam que nós abordemos a ilustração da lição e nessa semana traz aqui, de um lado, o governo de Deus, um governo de liberdade, a seta apontando como servir a Deus através de sua luz, mas as nações seguindo outra direção e sofrendo sob o peso desses governos humanos, tiranos, tendo que sustentar toda essa estrutura de governo. Nós vamos já começar o nosso estudo, mas antes vamos pedir a presença de Deus conosco. Alexandre, você ora conosco? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te pedimos agora neste momento a tua presença aqui conosco, nos guiando nesse estudo para entendermos mais profundamente esse assunto e podermos tirar lições práticas para a nossa vida, Pai. Fica com cada estudante da tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e assim nós chegamos aqui na introdução do nosso estudo, na lição de sábado, em que o autor vai trabalhar o Apocalipse, mostrando, revelando as soluções de Deus para o nosso mundo caído. É o que o autor diz aqui no comecinho do nosso estudo. Então o Apocalipse traz qual será a restauração que Deus trará para o nosso mundo, né? Quando nós estivermos finalmente livres do pecado, de toda essa maldição que ele trouxe sobre nós. O comentário do autor vai dizer que, de certa forma, o livro do Apocalipse é como o livro de Gênesis ao contrário. Então, se nós encontramos ali em Gênesis a criação, o propósito de Deus e como a humanidade foi se degenerando, nós encontramos como se fosse o reverso no livro de Apocalipse, da degeneração, do mundo caído, até a glória do reino de Deus. Então é importantíssimo estudar esse livro para que nós possamos, tanto ele quanto o livro de Daniel, para que nós possamos entender quais são os propósitos de Deus. Inclusive o autor vem falando aqui que um dos temas centrais de Daniel e de Apocalipse são os governos terrestres.
E essa semana nós vamos estudar as nações, é o título do nosso estudo, né? Então, os governos terrestres, ele vem apontando aqui que são tentativas humanas de solucionar ou de amenizar o problema do mal, né? O sofrimento que nós encontramos, de facilitar a vida, né? De certa forma, mas que são tentativas frustradas, né? Todos eles, mesmo os melhores ou os que foram estabelecidos sobre ideais, né? Eles também fracassaram e não conseguem, não vão conseguir solucionar o problema do mal. Só o reino definitivo de Deus, justo e verdadeiro, é que porá um fim, um ponto final definitivo a essa situação. E no estudo de hoje, nós vamos ver isso, que os seres humanos têm tentado governar a si mesmos, né? É a expressão que o autor usa aqui. Ele diz aqui, são sistemas fracassados que trouxeram tragédia para a humanidade, trouxeram mais mal ainda para o ser humano. E ele conclui, e isso só vai piorar até que o reino eterno, que está registrado lá em Daniel 7, de Deus seja estabelecido. É isso que nós vamos estudar ao longo desse estudo semanal. E, Júnior, eu acho que carece também uma colocação que, embora a lição traga essa questão que só vai piorar, mas nós, como servos de Deus, estamos sob o governo de Deus e Ele tem nos ajudado, nos protegido, nos guardado. Nós não vamos nos desesperar, não é mesmo? Isso. Muito bem, então vamos avançar aí para a primeira parte do nosso estudo no domingo. Vai trazendo o título para nós aqui, Nirode e Nínive. Então aqui a lição vai começar a introduzir esse assunto das nações, né? Como elas se formaram, como esses povos se organizaram. E tudo começou no Éden. Nós vamos estudar o Gênesis lá do início. A lição destaca aqui que o Éden era o lar ideal. Então tudo era perfeito, Deus criou com perfeição. Porém, nós já sabemos, conhecemos a história, né? O homem se rebelou contra Deus, o pecado entrou no mundo e isso trouxe consequências drásticas para a humanidade, né? Diante dessa situação, Deus teve que separar a humanidade ali do jardim e da árvore da vida, né? E isso trouxe consequências, como eu já falei. A lição, ela inclusive destaca Gênesis capítulo 3, a partir do verso 16, nós podemos ver ali essas consequências, né? A lição diz que a vida se tornou muito mais difícil. O homem teve que viver com a dor, teve que trabalhar, né, do suor do seu rosto, ele tinha que tirar o seu sustento, e ali a gente pode ver essas consequências. Porém, né, a lição destaca também que os nossos primeiros pais, eles tinham uma esperança de uma promessa de redenção. Tanto é que a lição diz aqui, eles levavam sacrifícios aos portões do Éden, né, aguardando fielmente essa redenção que Deus havia prometido sobre esse mundo caído, né? Inclusive, nós já estudamos algumas semanas, dentro desse contexto, a história de Caim e Abel, né, em que eles levam sacrifícios a Deus, um é aceito e o outro não é. Né? Então, nós podemos ver que eles tinham essa esperança e eles levavam esses sacrifícios, aguardando essa promessa. E é isso mesmo, né? A lição traz aqui uma citação do livro Patriarcas e Profetas, que eu acho que é muito importante. O mal, ele alastrou-se e a degeneração aumentou. Já ali nos primeiros descendentes de Noé, de Adão, melhor dizendo, já vai acontecer um assassinato. E a partir dessas gerações que se sucederam, o mal se alastrou de tal maneira que Deus precisou dar um basta nisso através de um dilúvio de água. E ali o jardim do Éden, que ainda estava na terra, foi tomado para o céu para ser preservado. Mas esse jardim, segundo o relato, no final, na restauração final, ele voltará para a terra ainda mais glorioso, ainda mais cheio de beleza, para que eu e você, meu querido irmão e irmã, possamos usufruir daquilo que um dia os nossos primeiros pais
usufruíram também, inclusive da comunhão direta com Deus. A lição também mostra que nessa sequência de degeneração, a raça humana foi criando mecanismos, foi procurando soluções humanas para enfrentar as dificuldades que agora eles estavam sofrendo. E aí é que surgem as cidades-estado, aí é que surge Nimrod, um neto, eu acho que neto ou bisneto de Noé, que vai ser um grande caçador, um grande guerreiro, e vai começar a criar as cidades para então se organizar e poder enfrentar as dificuldades que eles tinham criado, que a raça humana tinha criado. Mas não deu certo, são soluções humanas. Pai, a partir da pergunta número 1, a lição traz aqui, né, o texto de Gênesis, inclusive, no capítulo 10, você pode ler em casa e acompanhar, é trazido ali uma genealogia, né, a descendência a partir de Noé. Noé entra na arca com seus 3 filhos, e aqui o relato bíblico vai descrevendo a descendência de cada um desses filhos, Sem, Cã e Jafé. E uma figura proeminente de destaque é Nimrod, como foi citado e é trazido aqui pela lição, certo? E a lição conclui aqui, o nosso estudo, que alguns puderam entender que Nimrod era um herói nobre, né? Porque existe uma expressão que está registrada no versículo 9 do capítulo 10, de que ele era um valente caçador diante do Senhor. Mas ela explica que essa expressão diante do Senhor significava que ele desafiava a Deus, né? Então, pelo contrário, ele se opunha aos propósitos, aos desígnios de Deus. E como o papai comentou aí, várias figuras humanas, né? Várias organizações, as pessoas vão se organizando para tentar trazer facilidades, viver esses desafios que agora a raça humana tinha pela frente. Essa narrativa aí, né, Júnior, ela é descrita no capítulo 10 de Gênesis. E na sequência, nós já podemos passar aqui para o nosso estudo de segunda-feira, o chamado de Abraão, já no o relato do capítulo 12, há algumas gerações depois ali de Noé e sua descendência, Deus precisou chamar Abraão para sair do meio da sua parentela, sair daquela geração corrompida e poder então estabelecer uma relação, um pacto, uma aliança com Abraão. Então, Abraão recebe esse chamado de Deus para fazer uma aliança, lógico, e poder viver uma vida que testemunhasse do amor, da graça de Deus. E a partir de Abraão ser criada uma nação que pudesse ser uma bênção para a humanidade. Que propósito maravilhoso, né? Deus chama Abraão para esse propósito, assim como chama a mim e a você. O fato de nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus é uma resposta ao chamado de Deus para que nós possamos viver com ele uma relação de amor, de graça e testemunhar para as outras pessoas desse Deus maravilhoso. Legal, né? E a partir da pergunta 2 aí, nós temos a referência de Gênesis 12, que é exatamente esse chamado de Abraão. Como curiosidade, é legal você acompanhar a leitura bíblica e perceber que Abraão é descendente de um dos filhos de Noé, né? De Sem. E é do nome de Sem que surge a expressão semita, né? Que se refere ao povo judeu, ao povo de Israel. Bom, ali o papai já fez uma explanação dizendo que Abraão foi chamado para ser uma bênção. E a partir dele, Deus suscitaria uma nação própria, uma nação dele, né? E vai dizer aqui, essa nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Além disso, ela deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retomasse aos caminhos do Criador. Olha só que bênção, que propósito especial, né? E diz também que Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. É uma referência, né, ao que Deus fala a Abraão quando faz a convocação, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Israel tinha um nobre propósito a desempenhar. O nosso estudo, ele segue nos trazendo a pergunta número 3,
que vai nos confirmar esse propósito, né? Nós temos aí a passagem bíblica de Deuteronômio, capítulo 4. Nós destacamos aqui o verso 5 e o verso 6, para nós termos mais compreensão desse propósito. O que Deus queria com esse chamado, né? Eu vou pedir ao papai que leia, então, esse texto para a gente, Deuteronômio capítulo 4, o verso 5 e o verso 6. Então vamos à leitura, verso 5. Eis que eu tenho ensinado estatutos e juízo, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Verso 6. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês, aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Olha só, né? Então aí esses versos mostram que o propósito de Deus era que essa nação fosse testemunha do seu caráter, né? Fosse um canal de bênçãos, fosse através dela, dessa nação, os outros povos pudessem enxergar esse Deus, né? E a lição diz aqui que uma nação inteira agora testemunharia da glória e do caráter de Deus. Então, era esse o propósito de Deus. A lição destaca aqui no finalzinho também do nosso estudo que a beleza não estava apenas nesses estatutos, nesses juízos, né, que Deus havia dado ao povo de Israel, mas sim na obediência. Era isso que faria a diferença, né? E isso faz a diferença também na nossa vida hoje, né? A obediência. O conhecimento pelo conhecimento não vai mudar nada, né? Nós precisamos obedecer, pôr em prática a palavra de Deus. A lição complementa aqui, diz: por mais maravilhosas que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em vivê-las e obedecer a elas trariam maldição em vez de bênção. Então, isso fica também uma lição para nós hoje, né? Se nós queremos a vida, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Na leitura que foi feita aqui, Deuteronômio, fica bem claro que o propósito era o testemunho, mas o testemunho sendo uma bênção na vida das pessoas, né? As pessoas viveriam a obediência, usufruíam da bênção de Deus, eram abençoadas, e esse fato de ser abençoado era um testemunho para as outras nações. Muito bem. Então nós avançamos aqui, né, no estudo da lição número 4 e chegamos à terça-feira, dando o que pediram. E essa lição vem exatamente mostrando como o povo de Israel se viu em determinado momento desejando o que as outras nações tinham. Eles que eram portadores de tão grande bênção, começaram a desejar, a invejar o que as outras nações tinham. E o autor destaca aqui a ordem expressa de que Israel não deveria ter um monarca humano. Deus já havia orientado a respeito disso. Mas eles pediram isso. Pediram que, na época era o profeta Samuel, que ele determinasse, né, apontasse um rei que reinaria sobre eles. E a pergunta número 4 traz a nossa referência bíblica. É muito importante a leitura de cada uma dessas passagens para a gente entender bem o tema que a lição está abordando. E eu vou destacar aqui o versículo 5. Eu acho que é interessante, é exatamente o pedido que os anciãos, os líderes do povo de Israel fizeram ao profeta Samuel. Alê, você pode ler para a gente, por favor? 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. Isso. Diz assim: eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Olha só, né? Desafiando a ordem direta de Deus. E eles dão até os motivos deles aí, né, para desejarem esse rei. Mas é interessante pensar que em vez deles orarem a Deus, pedirem ao profeta um novo líder,
que os mantivesse em contato direto com Deus, eles desejaram ter um rei como as outras nações tinham. E a lição ela vai destacar, né, a partir desse momento, as consequências dessa escolha, né? Ela vai pontuar aqui que, ao mesmo tempo em que eles estavam pedindo um rei, né, para governar sobre eles, eles estavam abrindo mão do reinado, do cuidado de Deus para com eles, né? E vai dizer aqui que esse pedido, como eu falei, trouxe sofrimento para eles. Né? Se você for ler essa passagem aí de 1 Samuel, a partir do verso 4 até o 18, lá vai aparecer várias consequências dessas escolhas. A lição destaca aqui. Por exemplo, o recrutamento militar nas guerras do rei. Então, lá diz que os seus filhos terão que ir à guerra, né, servir o rei. Confiscos, impostos e outros males lá você vai poder observar. Então, a lição ela vai destacar isso, né? Os líderes humanos, eles tendem a governar ao seu próprio favor. E Deus, sabendo disso, ele sabia que essas escolhas deles trariam consequências graves para o seu povo. Inclusive, a ilustração da lição mostra isso, né? Eles queriam um rei e ali aparece uma coroa sob os ombros das pessoas, as pessoas levando pesadas cargas através de impostos, de confisco, de recrutamento obrigatório. Realmente. A lição ela prossegue falando que Deus conhece a fraqueza do seu povo. Isso é legal, né? Isso traz muita esperança para todos nós. Deus conhece as nossas fraquezas, nossas debilidades, aquilo que nós pensamos. E assim ele conhecia Israel e estava disposto a orientar Israel no caminho que deveria seguir, no caminho que deveria viver para levar uma vida tanto de comunhão com ele como uma vida abençoada aí. E grande parte da história de Israel registrada na Bíblia tem a ver com esse pedido e com essa realidade de eles pedindo uma monarquia para viver igual às outras nações. Olha, vocês destacaram aí que o profeta Samuel estava ficando velho, era um homem de Deus, seus filhos que estavam liderando já eram corruptos, não eram pessoas consagradas a Deus, e ao invés de eles pedirem um líder semelhante a Israel, eles vão pedir um rei. Eles queriam ser igual às outras nações. Nós precisamos ter cuidado com isso. Deus nos trouxe para ser um povo exclusivo seu. Mesmo diante desse pedido, Deus colocou limitações, orientações que limitariam o poder desse rei. O rei diz aqui: o Senhor colocou limitações para proteger o seu povo dos males de um governo humano, né? E outra, Deus deu orientações divinas que frequentemente essas orientações eram desatendidas. E o povo foi... A história da monarquia de Israel é uma história de dor, de sofrimento, de guerra e também de exílio. Por último, a história de Israel registra os efeitos negativos dessas decisões que aconteceram até nos melhores momentos da monarquia. Lá no período de Davi, no período, por exemplo, do seu filho Salomão, que foi o auge da monarquia de Israel, lá tiveram problemas. Davi vai se envolver em adultério, em morte. O rei Salomão vai desviar-se das orientações de Deus e vai constituir centenas de pessoas como suas concubinas, suas esposas. São lições que a palavra de Deus nos traz para não cairmos nos mesmos erros. Legal. Vamos avançar então para quarta-feira. Nós temos aí o título Os Governantes das Nações. Então, aqui a lição, a partir desse momento, o autor vai começar a traçar paralelos, né, da história de Israel com a igreja cristã e até chegar aos nossos dias, né? Então, ele vai dizer aqui que, em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã, né? E isso pode também acontecer conosco. Os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. É isso que a pergunta número 5
vai destacar aqui para nós, né? Ela traz o texto aí de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 25 até o 28, né? E ali é Jesus advertindo os seus discípulos, né, sobre esses perigos, essas tentações dessa rebelião contra Deus, contra o governo de Deus, né? E aqui, nessa situação, Jesus estava advertindo ali os seus discípulos sobre contra essa tendência, né, de buscar domínio sobre as pessoas, de exaltação própria, né, de supremacia. E é isso que Jesus adverte ali. Inclusive, Lê? pode falar. É interessante que essa história trazida aqui em Mateus é o episódio em que dois discípulos pedem posição de destaque no reino de Cristo. Isso, exatamente. Porque eles não entendiam, né, a natureza desse reino. Inclusive, Jesus, nesse texto, ele mostra a natureza do seu reino, que é o serviço. Né? Esse é o propósito da igreja, né? É servir, né? Ok, e nesse paralelo que o Alexandre colocou aí no seu comentário, que a lição traz aqui, entre a nação de Israel e a igreja no Novo Testamento, o autor da lição diz que Israel pediu um rei e isso só levou à queda moral, porque os reis se corromperam, eram pessoas e foram ímpias, a maioria dos reis de Israel foram pessoas ímpias, e Deus, com essa ação, Deus permitiu, inclusive, que o rei da Babilônia viesse e levasse cativo Israel. Olha que tragédia, que situação. Um cativeiro distante, por muitos anos, eles ficaram cativos em Babilônia. E o autor mostra que história semelhante vai acontecer com a igreja cristã. No século IV, por volta de 312, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo. E nesse período, nesse século que antecederam, a igreja cristã foi muito perseguida pelo império, passou por muito martírio, seus bens eram confiscados. Então, quando o imperador se torna um cristão, os cristãos se encheram de esperança, né, que a perseguição cessaria e que, de alguma maneira, eles poderiam até usufruir de algumas benesses por ter um imperador ali que era da sua fé e etc. Mas mal sabiam eles que o plano de Satanás estava sendo posto em execução, e o imperador não ficou só sendo um cristão imperador, ele vai intervir na igreja, em ações da igreja, tomar decisões, e com isso o bispo de Roma vai ser privilegiado nesse processo, vai ganhar autoridade com o aval do imperador, e a igreja então vai sofrer mal, vai sofrer muita perseguição mal, inclusive de maneira que pessoas fiéis aos princípios, aos ordenamentos da igreja, de Deus, através da igreja, vão sofrer perseguição, vão ser mortas por esse império que tinha o imperador cristão. Olha que tragédia. A lição termina argumentando exatamente isso, né? Assim como aconteceu com o povo de Israel, a igreja cristã, né, também sofreu com isso, com esse desejo, com esse ímpeto de tirar vantagem da união da igreja com o Estado. Né? Então, ela traça esse paralelo, que o antigo Israel foi se aliando a práticas idólatras, pagãs, e isso levou à sua ruína, à sua queda. A igreja cristã também, gradualmente, diz o texto, adotou muitas práticas de um império pagão, certo? E como o papai trouxe aí o relato, a ponto de depois passar a perseguir aqueles que se opunham a esse sistema. Né? Nós não devemos incorrer no risco desses dois exemplos, de querer tirar vantagem, de querer sobressair sobre os outros. Como o Alexandre destacou no comentário dele, né, o propósito de Deus para a sua igreja é o serviço. Legal, eu penso que aqui nós podemos então ir para a parte final do nosso estudo. A lição traz aqui luz para os gentios.
tá certo? Aquelas nações gentílicas que se formaram a partir dos descendentes desobedientes de Noé, já tinham, eram centenas ou milhares, e o povo cada vez mais se afastava de Deus. Então Deus chama Israel para ser luz para essas nações, tá certo? Através de uma comunhão, em obediência aos seus princípios, às suas orientações, aos seus mandamentos, e Israel deveria condenar isso aí, mas de uma maneira que o seu testemunho pudesse levar as pessoas a voltar para Deus. Não era a condenação no sentido de menosprezar as outras pessoas. Mas, infelizmente, Israel não conseguiu alcançar esse objetivo, na maioria das vezes, tá certo? Israel, por não viver em obediência aos ensinamentos de Deus, e desenvolver um caráter semelhante ao de Deus, não pôde testemunhar. Com isso, as nações que poderiam ter ido a Israel pelo testemunho de Israel em paz para saber o segredo do seu sucesso, das suas realizações, foram a Israel, mas não em paz. Foram agora para travar guerra à nação de Israel. O estudo, né, pai, ele destaca que a expressão suprema do caráter de Deus, quem desempenhou esse papel de forma maravilhosa foi Jesus Cristo, né? Ele revelou o caráter do Pai. E nós podemos ver isso no Novo Testamento, né? Quando nós vemos ali a vida de Jesus, nós vemos que as pessoas, elas, através do seu testemunho, dos seus ensinos, se arrependeram dos seus pecados, né? Foram libertas do jugo do pecado. Né? A lição vai destacar isso aqui. E vai dizer também que o propósito é esse. Né? Deus anseia que o seu povo atraia esses pecadores para Cristo. É esse o propósito, de salvação unicamente. Né? Diz aqui, não é dirigir a alguns poucos escolhidos, mas a cada nação, tribo, língua e povo. Como nós dissemos no início do comentário, né, quando Deus separa esse povo para ser testemunho seu, o objetivo não é de privilégios, né, mas é para que, através desse testemunho, as pessoas vejam o seu pecado, né, e cheguem ao arrependimento. Esse é o propósito de Deus. Ale, a lição, inclusive, ela cita aqui as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Temer, que o evangelho seria levado a todos os povos, tribos e nações. É por isso que nós pedimos a você, meu querido irmão, diga de onde você nos assiste. Nós já estamos aí em alguns países, em alguns continentes. O propósito é ampliar isso para que esse evangelho eterno chegue a mais pessoas. Amém, né? Que esse propósito seja alcançado em nome de Jesus. E aqui na parte final do nosso estudo, a lição traz a pergunta 6, com 3 referências bíblicas, né? No livro de Números, de Isaías, finalizando com Apocalipse 18. E em cada uma delas, a pergunta aqui, né, nos estimula a encontrar o propósito de Deus para o seu povo, né? O texto de Números, por exemplo, no versículo 21 do capítulo 14, nós vemos que o povo deveria revelar o caráter de Deus. Nós já estudamos aqui ao longo dessa lição. Né? Em Isaías, no capítulo 49, versículo 6, nós vemos claramente que Israel deveria ser luz para as nações. E ele finaliza com o texto de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 1, tem a figura de um anjo ali, né? Para dizer que a glória de Deus iluminaria toda a terra, né? E vai iluminar. Nós cremos nessa promessa. Então, nós temos aqui, em Apocalipse, a queda da Babilônia, né? Desse sistema idólatra, né? Então, nós temos aqui uma aplicação direta para a nossa vida. O estudo da lição de quinta-feira começa com Israel, passa pela igreja cristã. O Alexandre trouxe no comentário dizendo que Cristo cumpriu essa missão, né, de apresentar o caráter de Deus, e passa a bola, com o texto de Apocalipse, para cada um de nós. Nós somos portadores da luz de Deus, de testemunhar para o mundo
que está caminhando para as trevas. Né? Nós temos essa missão agora. E que aqui, inclusive, na reflexão final, ele diz desse chamado, né, para que quem está ainda em Babilônia saia. Sendo uma igreja que não está em Babilônia, como Deus pode nos usar para chamar o seu povo que ainda está nesse sistema caído, o sistema de Babilônia que aparece em Apocalipse. E cada um de nós possamos, em nome de Cristo Jesus, ter a vida transformada e sermos testemunha da glória de Deus. Nós estamos encerrando o nosso estudo da lição número 4. Convidamos você a curtir esse vídeo, a compartilhar, se empenhar nesse ministério também e esperamos você no próximo estudo.